Boa noite todo mundo. Nesse sábado, esperando vocês entrarem, um sábado diferente, com um despertar diferente, em outro canal, né, no Instagram, em outra rede social, totalmente diferente do que a gente faz todos os sábados, que é YouTube, né? Então, vou esperar vocês entrarem. Aqui é bom porque a gente pode, né, inclusive, conversar. Inclusive trocar ideia, o que no YouTube não é permitido, eu não consigo ver, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando todo mundo. Boa noite você que é novo no canal, boa noite você que já nos acompanha. Hoje é dia de reflexão, hoje é dia de conversar sobre assuntos universais, sobre assuntos que eu e você, todos nós precisamos. Boa noite, Amanda, Dona Arlete, Aline, boa noite, Alisson, boa noite, Letícia, boa noite, Dona Bernadette, Helena, boa noite, boa noite, boa noite, vamos entrando. E para a gente começar o nosso despertar de hoje, vamos começar com a nossa oração inicial. Vamos todo mundo fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais para pedir a Deus Pai nesse momento a nossa reflexão. Para pedir que Ele dê paz ao coração de cada um que está assistindo nesse momento, para que abra a nossa cabeça, a nossa mente para o nosso discernimento ser completo. Pai amado, Deus poderoso, espiritualidade amiga que nos acompanha, nesse sábado, nesta noite, nós te pedimos, Senhor, por todos os irmãos que estão doentes, nos leitos de hospitais ou nas suas residências, levai, Senhor, o sopro da esperança e dai cura a quem for de cura. Pedimos, Pai amado, Jesus Cristo, nosso irmão, que visite os nossos irmãos necessitados em estado de necessidade nas ruas, que possa enviar anjos encarnados para dar-lhes o que comer, o que vestir e o que beber. Te pedimos ainda, Senhor, visitai os lares de acolhimento de idosos e de crianças. Levai o teu amor, o teu carinho, a tua esperança. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe da humanidade, Mãe por escolha, pegue no colo todos os nossos irmãos que por desespero tiraram a sua própria vida. E coloque no colo todos aqueles que porventura se achem esquecidos, se achem abandonados. Coloque em teu colo maternal. Te pedimos, Pai amado, neste momento, visitai todos os presos dos presídios do mundo inteiro. Levai o dom do arrependimento e do perdão, porque tu é o médico dos médicos e só procura a ti aquele que mais necessita. Te pedimos por todos aqueles que estão estudando para o vestibular, para o concurso, aqueles estudantes da escola normal. Vai lá, Senhor, leva o brilho do conhecimento, dar discernimento para cada etapa que eles mais precisarem. Te pedimos, Pai amado, pelos desempregados do mundo inteiro, abrir portas e as janelas do emprego para que esses pais, essas mães de família, esses jovens possam dar continuidade nesta encarnação da melhor forma possível. Te pedimos ainda, Senhor, por todas as mãezinhas que querem engravidar e por todas as mães que lutam com dificuldade para ter os seus filhos. Te pedimos, Pai amado, por todos os enlutados do mundo inteiro. Levai doçura àqueles corações. Dai um abraço muito apertado na alma de cada um e mostrai-vos que a vida continua. Te pedimos, Pai amado, Jesus Cristo, espiritualidade amiga, que nesse momento visite todos aqueles templos, igrejas, terreiros, todos os lugares que professarem a fé em teu nome. Nós pedimos que abençoe. Pai amado, nós te pedimos pelos voluntários do mundo inteiro, aqueles que praticam o bem na caridade material, na caridade moral e mediúnica. Levai força, dai força àqueles que precisam continuar nesta missão. Te pedimos, Pai amado, também pela Casa da Caridade Inácio Daniel, para que todos os desejos deste propósito sejam atingidos. Pedimos pelos médios, padres, pastores, todos os líderes religiosos do mundo inteiro. Abençoai, dá discernimento e inteligência emocional para seguir fazendo a caminhada. Pedimos por todos aqueles que assistem ao vivo e aqueles que irão assistir depois,
nas suas casas, nos seus lares, nas suas profissões. E tudo isso que nós te pedimos, Pai amado, não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Pois bem, muito obrigada a você que acompanha o Despertar nesse momento. Eu quero começar agradecendo muito a vocês que estão ajudando na campanha do Tijolinho. Aqueles que ainda não sabem como é que funciona a campanha do Tijolinho, nós somos uma casa que funcionamos de forma alugada no Distrito Federal, em Brasília. E há pouco tempo fomos surpreendidos com o pedido do prédio que a gente aluga pela proprietária, em que pese ter tido todo um combinado, todo um compromisso de que nós continuaríamos ali por mais 3 anos. Mas ela pediu o prédio de volta e nós precisamos sair. Em poucos dias, em menos de 60 dias, a casa precisa ser desativada para ser colocada em outro local, pois precisamos entregar essa casa. A partir daí, nós começamos a campanha do Tijolinho para arrecadar tijolinhos para comprar nossa nova sede, que inclusive nós já achamos um lugar que foi desenhado para a Casa da Caridade, em que pese ele ter sido construído há mais de 20 anos, 15 anos, ainda assim foi feito para a Casa da Caridade. Comporta todos os projetos da casa e comporta também o templo, onde funcionará as psicografias. Vocês sabem, vocês que acompanham, que as psicografias ocorrem hoje num lugar emprestado que foi docemente nos arranjado por uma diretora aqui em Brasília, e assim nós fazemos a psicografia lá para que caibam muitas pessoas, para que várias pessoas possam também participar, aquelas que desejam. E com essa nova compra, a gente vai poder abarcar muito mais gente, a gente vai poder abarcar muito mais psicografias e também toda a caridade material. Portanto, a nossa luta continua. Nós precisamos arrecadar 1,5 milhão. Nós já arrecadamos 757 mil reais. Já passamos um pouquinho da metade do que a gente precisava arrecadar. E isso é muito bom, é espetacular e é só com a ajuda de vocês. Nós tivemos apenas a ajuda de vocês, doadores do Brasil inteiro, daqui de Brasília, que nos ajudaram, que estão pedindo, que estão compartilhando. Então continue nessa luta, nós precisamos chegar a 1,5 milhão para comprar a nossa casa, a sede da Casa da Caridade. Vejam no stories aí do Instagram, no link da bio, como faz para participar. O pessoal também vai colocar aí durante o chat o Pix. E a campanha do tijolinho funciona assim: você compra o tijolinho e se você quiser homenagear um ente amado que partiu para a pátria espiritual, você pode comprar esse tijolinho e ele estará no muro da Casa da Caridade com o nome dele. Vai ser um muro que vai ser denominado de Memorial da Esperança, onde os tijolinhos vão ficar lá com o nome dos entes queridos e vocês podem visitar, orar, rezar, acender velas, tudo o que vocês quiserem fazer em homenagem a eles, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. A luta continua e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. E estamos fazendo tudo isso com a ajuda de vocês, sem paralisar nenhum projeto da casa. Todos os projetos continuam em andamento, todos os projetos continuam sendo feitos, então isso é a misericórdia divina sobre nós. E isso é a caridade que vocês fazem acontecer na Casa da Caridade. Houve psicografia na semana passada. Muito obrigada a todos que participaram da psicografia. Foi mais um trabalho muito bonito. Eu sou suspeita a falar, mas é de verdade um trabalho que engloba uma atividade mediúnica, que engloba uma atividade de paz, que engloba uma energia positiva de cura, de consolo, de alegria ao mesmo tempo. Não é um ritual fúnebre, não é algo triste, pelo contrário, é comemoração de que a vida continua. Então, muito obrigada a todos que participaram. Foi um prazer enorme. Daqui a pouco, provavelmente em junho, nós temos outra. E temos várias palestras na casa. O Despertar, que é esse também, né? O Despertar aqui também, nos sábados.
E provavelmente na semana que vem o Despertar será presencial. Mas tudo é colocado aqui no Instagram, tá? Tudo é colocado aqui no Instagram para que vocês acompanhem. Eu sei que tem muita gente nova entrando no canal, sejam bem-vindos. Nesse canal aqui, você vai encontrar de tudo um pouco. Você vai encontrar o fenômeno, que são os recados mediúnicos. Você vai encontrar reflexão sobre a nossa vida. Você vai ouvir coisas que você concorda, coisas que você discorda, mas acima de tudo, você vai ter o seu livre-arbítrio protegido, você vai ter a sua opinião validada. Aqui é um canal de aprendizado, é um canal de evolução, onde todos evoluímos juntos. E tudo que eu faço aqui, exatamente tudo que eu faço aqui, é sob a orientação do meu mentor, Inácio Daniel. Para quem não conhece, Inácio Daniel é um mentor que me acompanha já há uma década. Eu tive outra mentora e teve uma modificação quando eu aceitei o compromisso da psicografia, mas Inácio Daniel é o meu mentor. E o mentor da psicografia é um outro espírito do qual nós não podemos revelar. Mas nós trabalhamos com a atividade mediúnica, com a atividade da psicografia e com a atividade material. A mediúnica não tem só a psicografia na casa, tem o pessoal do Passe e Cura, onde tem os médios que incorporam, onde tem muitas coisas boas, tá bom? Vamos lá. A gente vai começar falando e vocês podem interagir aqui. Eu já fiz, vocês sabem que eu entro muito aqui no Instagram, faço live, consigo interagir com vocês. Algumas vezes ao longo da fala pode ser que eu não consiga, mas a gente vai ajustando. No final eu deixo vocês fazerem perguntas, tá bom? Nesse ritmo que a gente está fazendo no Instagram, porque é uma das primeiras e únicas vezes que a gente faz no Instagram o Despertar. Nós hoje quisermos fazer aqui no Instagram, porque entrou muitos irmãos novos aqui no Instagram, e para eles se familiarizarem mais conosco, né? Com esse trabalho aqui do Instagram, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. E qual é o tema de hoje que nós vamos falar nesse Despertar do sábado? Nós vamos falar sobre um conceito budista, mas que também está presente no nosso dia a dia, que também está presente em todas as religiões. Em que pese a gente fazer sempre essa diferença, essa repartição entre o espiritismo, o kardecismo, o espiritualismo, enfim, denominações que nós criamos com base em doutrinas humanas também, para nos dividirmos e nos diferenciarmos uns dos outros. Porém, o que nós vamos falar hoje está constante em todas as religiões. Pode ser considerado também uma teoria para a vida. Pode ser considerado também um passo de aprendizado para a nossa vida. Ele se encaixa perfeitamente em qualquer ideologia, em qualquer teoria, em qualquer meta que você estabeleça. Ele é um ensinamento geral. Mas quem fala mais sobre isso são os budistas, os nossos irmãos budistas, com aquela passividade que eles têm, com a paz que eles encadernam, com a alegria que eles têm também. Então, hoje nós vamos falar sobre o conceito de impermanência, que os budistas chamam de anicca. Escreve A-N-I-C-C-A, mas se pronuncia anicca. É justamente o conceito de impermanência. Deixa eu ver. Eu não sei aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários, tá? Estão pedindo para tirar os comentários enquanto eu falo, é isso? Se eu estou entendendo. Não me atrapalha, mas se vocês quiserem, bastam dizer aí e eu tiro, tá bom? Talvez atrapalhe vocês, né? Mas enfim, eu vou continuando porque eu não sei tirar mesmo. Mas eu vou continuando, se atrapalhar eu chamo alguém, tá bom? Portanto, hoje nós iremos falar sobre impermanência. O conceito de impermanência de anicca, que é uma das leis de existência da vida pelo budismo, pelos nossos irmãos budistas, é justamente a verdade de que nada é para sempre. É justamente a verdade de que tudo se modifica e se transforma. E quando você passa a entender esse conceito de impermanência para o seu dia a dia, para a sua vida, não só como uma teoria religiosa, uma teoria doutrinária, você vê que as coisas fluem melhor. As coisas tendem a fluir melhor. A felicidade tende a bater mais forte, como a infelicidade tende a doer mais. E você pode estar se perguntando como isso pode acontecer desde que eu entenda.
Nós sabemos que nada é como era antes. A comida que você fez ontem e você guardou na geladeira não é a mesma comida que você comeu ontem. Ela perdeu vários benefícios ali de nutrição, ela se modificou dentro dos seus critérios, né, ali, e ela não é mais a mesma comida. O rio que você tomou banho ontem e você voltar amanhã para tomar banho, não é o mesmo rio. As águas passaram e tudo na nossa vida é impermanência. O conceito de impermanência dos budistas, eles não vão em contraste com a física, com as leis da física. Pelo contrário, eles dizem exatamente a mesma coisa, só que como uma teoria de doutrina, considerada para alguns religiosos ou apenas como doutrina. A primeira lei da física, que é a lei de termodinâmica, ela diz que a energia dentro de um sistema, ela é constante. Porque ela não se perde, mas ela se transforma. Portanto, por mais atos que a nossa vida pareça ser constante, seja permanente, pela aquela estabilidade que nós criamos, a nossa criação egóica, ela na verdade não é bem assim. Quem você foi 10 anos atrás não é a Mayra que é hoje. Você não faz as mesmas coisas que você faz hoje. Tudo se transforma, em que pese ser a mesma pessoa, em que pese ser a mesma vida. Tudo, exatamente tudo é transformado ao longo do tempo. E entender esse conceito de impermanência nos traz muitos benefícios. Nós começamos a compreender que mesmo que nos doa saber que as coisas são impermanentes, porque nós aí nos desfazemos de coisas que nós consideramos muito boas, que nós consideramos muito amáveis e, portanto, dói entender que a vida é impermanente, as pessoas são impermanentes, as coisas são impermanentes. Mas, ao mesmo tempo, esse conceito traz um consolo de te dizer também que as coisas desagradáveis e que você considera ruim também são impermanentes. E quando você leva a vida nessa toada, você percebe que nada é para sempre. Um dia tudo vai acabar, mas é acabar no sentido de se transformar. Você não é essa veste material que você tem. Você não é as roupas que você veste. E tampouco você é um ser imutável. Você é um ser mutável. E eu sempre digo para vocês que essa mutabilidade é um presente divino, porque me faz entender que eu posso andar um pouco à frente, retornar um pouco atrás, se preciso for, para me adequar no estado de evolução. Portanto, a impermanência nos diz que nada é igual para sempre, que todas as coisas acabam. Por exemplo, nossas relações, elas acabam. De um jeito ou de outro, na melhor das hipóteses, elas acabam com a morte, com a suposta morte, com o desencarne. Por quê? Aquela relação depois do desencarne é outra. Ela se transforma, ela sai do meio material e ela vai para o meio espiritual. Portanto, nem as relações que nós temos com os nossos filhos, pais, aqueles que desencarnaram, é a mesma que nós tínhamos enquanto eles estiveram em matéria junto conosco. Dessa forma, a impermanência te diz que tudo se transforma, mesmo que as coisas pareçam iguais. Mesmo que você ache que sua vida não está andando, ela está se transformando. Ela está se modificando. Muitas vezes nós não temos os olhos de ver essas mudanças. Nós não nos enxergamos dentro desta mudança. Nós não enxergamos as mudanças que a vida nos traz. E quando enxergamos, tendemos a olhar para essas mudanças como algo ruim, porque nós criamos um conceito de estabilidade, aquela estabilidade que só tem na nossa percepção, aquela estabilidade que nós criamos como uma forma de proteger o nosso egoísmo e a nossa posse sobre pessoas, coisas e matéria. Então, essa estabilidade criada por nós, na nossa concepção, nos leva cada vez mais perto da infelicidade. E por que isso acontece? Porque nós tendemos a achar que a mudança é sempre ruim, que a mudança é sempre maléfica a nós. Apenas
quando o que muda é considerado muito bom e afeta a nós. Porque quando é algo ruim, nós queremos sim que haja mudança, nós queremos sim que aquilo passe. Então nós criamos e nós colocamos a nossa estabilidade justamente nesse critério, né? Nossa felicidade, nós colocamos nossa felicidade justamente nesse critério, suposto critério de estabilidade que nós criamos em nosso ser. Nós criamos essa estabilidade e construímos castelos em cima dela. Nós criamos uma estabilidade em que nós construímos a nossa felicidade e depositamos ali. Assim como alguém que levanta um castelo em base de areia de praia. Provavelmente ele não vai ficar em pé por muito tempo. E é assim o nosso critério de estabilidade. Nós criamos uma estabilidade nas nossas relações, estabilidade essa que nós não podemos dizer que vai acontecer, porque as relações elas acabam ou pelo desencarne, ou elas acabam pelo fim do casamento, pelo fim da amizade, mas acabam no sentido de dizer que acabam da maneira que estavam, elas se transformam. Você pode ser hoje casado e com o tempo o casamento não dá mais certo e você opta, né? Faz uma opção pelo divórcio e aquela relação não é que ela acabou no sentido de findou, de fim. Ela acaba no sentido de se transformar. Já não serei mais casado, mas provavelmente posso ser amiga, provavelmente serei uma pessoa querida pelo qual passei na vida dele. Isso vai depender das nossas atitudes e das atitudes dos outros também. Mas as relações também acabam. Muitas vezes nós temos uma mutabilidade nas religiões, nas crenças, no modo que nós vemos a vida, no modo em que nós caminhamos. E isso, além de ser normal, é totalmente humano e totalmente divino. O Mestre nos deu essa permissão para mudarmos sempre que for desejo nosso, em prol da nossa evolução. Portanto, quando você percebe que uma pessoa já passou por diversas religiões, a tendência é você dizer, olha aí, não fica em lugar nenhum, não para em lugar nenhum, está sempre saindo. Aquela pessoa precisa entender o que ela busca a fim de achar. Não tem como você buscar algo do qual você não sabe o que quer. Porém, é um direito, faz parte da impermanência da vida, a mudança. A ótica de pessoas, a ótica de matéria, a ótica de profissão. A forma como você vê essas relações é que vai determinar. Se você criou nelas a sua estabilidade, né? Se você criou nela a sua estabilidade diante disso, e aí criou um castelo de felicidade em cima dessa areia. Portanto, é isso que vai determinar. O mundo inteiro é impermanente. E que se você possa pensar assim, não, mas um prédio que é construído há 100 anos, Mayra, ele tem uma permanência. Não, ele não é permanente. E você não sabe quando algo pode acontecer. Quando pode acontecer um incêndio, quando aquilo ali pode ruir por algum problema técnico, por algum problema arquitetônico. Você não tem essa definição, você não tem esse tempo em suas mãos, você não tem essas informações. Assim bem também são as pessoas. A impermanência da vida é o que nos leva à eternidade. A impermanência das pessoas é o que nos leva ao próximo conceito que nós estudamos uma vida inteira. A vida na eternidade. E nós criamos uma estabilidade diante das pessoas, diante daqueles que nos rodeiam e daqueles que nós tanto amamos, que é irreal. Porque nós já nascemos sabendo que a vida é impermanente nesse sentido, no sentido de como nós vemos ela hoje, mas que ela se transformará num outro modo. Ela será transformada no modo eterno e que, portanto, não finda, mas que se transforma. A lei da física já diz, dentro de um sistema, a energia é constante, porque ela não se perde, porém, ela se transforma. Tudo é transformação na nossa vida. E mesmo que os olhos de ver estejam fechados, porque uma coisa é os olhos de ler, uma coisa é os olhos da visão material, outra coisa são os olhos de ver. E mesmo que os nossos olhos, né, nossa visão espiritual esteja fechada, ainda assim facilmente você compreende que aquela pessoa que você foi ontem já não é mais hoje. Aquelas coisas que você acreditava outrora não é o que você acredita hoje. Pare para pensar, faça uma reflexão de como você imaginava o mundo há 10 anos atrás.
Como você era há 10 anos atrás? Em que você acreditava? Em quem você colocava as suas expectativas? Estabeleça também no seu pensamento o estudo das relações que você tinha 10 anos atrás. Quantos amigos de 10 anos atrás hoje permanecem na sua vida? Quantos colegas de profissão de 10 anos atrás ainda estão com vocês? Quantas pessoas ao longo desse caminho ainda estão no seu ciclo? Quantas pessoas? Eu vi alguém falando aí numa das mensagens que estavam passando sobre as pirâmides do Egito. Eu só não entendi se a pessoa quis dizer que as pirâmides do Egito ainda são as pirâmides do Egito. Ainda serão as pirâmides do Egito. Assim como você, que por exemplo, hoje tem as duas pernas, sofre um acidente, perde uma das pernas, não deixa de ser você. Porém, não é a mesma pessoa que era há uma semana atrás, antes do acidente. O passar do tempo nos modifica, as experiências nos modificam. A pirâmide do Egito não é mais a mesma pirâmide do Egito quando foi construído, outrora quando foi construída. Ela não é mais a mesma. O decurso do tempo, o decurso dos processos biológicos e da natureza as modificaram. Tanto é que se você pegar fotos, pegar imagens de tempos em tempos, eles vão se modificando arquitetonicamente também. Então nada é igual. As pedras não são iguais ao que era, nem ontem. Tudo é modificado. Tudo é modificado. Nós vemos que todas as experiências terrestres nos transformam e muitas vezes nós não abrimos os olhos para essa impermanência das coisas e não conseguimos adquirir os ensinamentos que era preciso para poder seguir. Nós tendemos a manter essa estabilidade folclórica que nós temos na nossa cabeça por amar demais, mas não é o amor, é o apego, é o egoísmo. É aquilo que nos prende a algo que nós acreditamos que nos pertence. Porque se de fato nós amarmos de verdade, fosse um amor, o amor na essência de verdade, nós não prenderíamos aqueles que nós de fato amamos. Nós deixaríamos o rio correr o seu curso sem modificar. Nós saberíamos dizer que com a impermanência da vida, nós teríamos e temos a certeza de que o desencarne, por exemplo, a morte, como se chamam, ela vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, ela é uma amiga que vai te abraçar. E você sabe disso. Só que você não está pronto, você não se prepara a entender a impermanência da vida, das coisas e da humanidade. Não tem nada de errado com o Brasil, não tem nada de errado com nenhum país, nem sob a ótica política, nem sob a ótica material. O Brasil está como ele deve estar. Estava há 20 anos como deveria estar, está há 10 anos como deveria estar, está hoje como deveria estar. Por quê? Porque o que tem que mudar para que ele mude são as pessoas, somos nós. Porque ele é impermanente no que diz respeito às mudanças de como nós vemos a cada ano. Mas ele se mantém constante como energia de sistema. E é isso que nós precisamos aprender. A felicidade é um conceito que é particular de cada um. Se você parar para pensar, a felicidade de um não é a mesma felicidade do outro. Até a felicidade é impermanente. Ela principalmente é impermanente. Porque hoje eu estou muito feliz, hoje algo me agradou muito e pode ser a mesma coisa que não agradou ou que simplesmente não fez sentido. É algo normal para o meu irmão do lado. Um bolo que eu comprei hoje pode ser algo de muita felicidade para mim, porque eu não tinha condição de comprar esse bolo há umas semanas atrás. Estou dando um exemplo esdrúxulo, gente. Mas para outra pessoa que já tinha dinheiro suficiente, que comia esse bolo toda semana, ele é apenas um bolo. O que modifica são as nossas visões, as visões diferentes que nós temos, a mutabilidade diferente que nós temos, a forma como nós vemos o mundo, as pessoas e o que acontece durante esse tempo que estamos aqui neste planeta, no plano terreno. A impermanência da vida, das coisas e das pessoas precisam ser aprendidas. Isso diminuiria o nosso sofrimento, pelo menos na metade.
se nós conseguimos internalizar de que nada é um processo dogmático absoluto, é que nada e ninguém pertence a ninguém. Nós sofremos mais com o nosso apego, né, com a nossa cabeça egóica, do que propriamente pela falta que nós sentimos pelas pessoas e coisas. Se você parar para pensar, muitas vezes você não sente falta da ausência do seu ente querido. Você sente falta da ausência que você foi, ou da presença que você não foi. Você sente falta da presença que você não foi enquanto teve oportunidade. E por que você não foi mais presente na vida daquela pessoa? E por que você não é mais presente na vida de quem você ama e que está agora com você? Simplesmente porque você não tem enfiado na sua cabeça, no seu espírito, enfincado no seu peito a impermanência das coisas. Nós devemos conviver com as pessoas como se nós não fôssemos mais revê-las em matéria, porque isso pode acontecer. Hoje eu posso estar aqui falando com vocês e amanhã desencarnar. Sem problema nenhum, porque isso é um ciclo da vida material para a vida espiritual. Portanto, é o normal que aconteça. Mas nós não interagimos conosco mesmo, nós não somos sinceros conosco mesmo a entender de que a vida material é hoje. A vida espiritual permanece, o espírito não morre, mas a matéria vai morrer. E se você sente falta da matéria, então dê mais valor à matéria que você tem hoje. E se por outro lado, você foi muito presente na vida daquele que você tanto amou e que desencarnou, se você teve essa oportunidade de vivenciar com ele tudo aquilo que você precisava vivenciar, além de ser um felizardo, porque a maioria de nós não consegue isso, seja pelo trabalho profissional, seja porque as pessoas seguem um fluxo diferente, moram em lugares diferentes, casam, saem da casa dos pais, portanto precisa ter uma vida em separado. Seja pelo qual for o motivo que essas pessoas não puderam e você, de alguma forma, teve, ainda assim, você só vai homenagear, só vai honrar essa possibilidade, essa oportunidade que você teve, se você entender que essa possibilidade, essa oportunidade também foi impermanente. Ela não é permanente da forma que ela já era antes. Ela se modifica e se transforma para algo diferente. E assim é a humanidade, a vida, as escolhas que nós fazemos, ciclos se abrem, ciclos se fecham porque precisam se fechar. Um ciclo que não é fechado no momento correto é prejudicial a ambas as partes. O ciclo que não é fechado no momento que ele deve ser fechado é uma continuidade de sofrimento desnecessária. É uma provação que é estabelecida ao longo do tempo por você mesmo. E nós sabemos muito bem quando esses ciclos devem ser fechados. Quando o sapato ele perde, o pé cresce da criança, não adianta você colocar um sapato menor, vai apertar, ele não vai conseguir usar, vai fazer calo, o trauma daquele sapato será maior. Mas quando você coloca no seu pé um sapato que te cabe, quando você coloca no seu pé algo que faz você se sentir confortável, algo que faz você caminhar confortavelmente, você entende que o ciclo daquele sapato que te apertou ficou para trás. Esse ciclo aqui é outro. Esse ciclo que você vive é outro. O que você está vivenciando hoje, nesse sábado, não é o que você vai vivenciar amanhã no domingo. A vida, ela interage de forma dinâmica com tudo e com todos. E, portanto, se modifica. Interajam com esse conceito de impermanência. Eu sei que a princípio pode parecer duro, mas tente trazê-lo para o seu dia a dia, para saber que as coisas boas irão passar. O Chico Xavier dizia tudo passa, é um conceito de impermanência. As coisas boas irão passar, mas a contrapartida, aquelas coisas que você considera ruim e desagradáveis, também irá passar. Porque a vida é impermanente. A nossa vida é uma constante impermanência. E é uma dádiva divina que seja assim. O amor não acaba. O espírito não acaba. Mas tudo isso se transforma. O amor que você tinha pelo seu filho que desencarnou
hoje, ele estando em espírito, não é o mesmo amor da matéria. É um amor além da matéria. É um amor que já não é necessário mais o toque, não é necessário mais o cheiro, não é mais necessário a voz, em que pese você sentir falta disso. Mas você o amará muito mais, inclusive, do que amava enquanto matéria. Quantos de nós, ao longo da nossa vida, tratamos a impermanência de uma forma tão vulgar, de uma forma tão pequena, de uma forma que, enfim, não faz sentido. Eu vou dizer para vocês que estudando um pouco sobre a impermanência, inclusive dos nossos irmãos, né, o conceito trazido também pelos nossos irmãos budistas, pelo Buda, um espírito em grande evolução, eu comecei a perceber e olhar as coisas ao meu redor de forma impermanente também. Tudo que eu ia fazer e que eu achava que ia me trazer grande malefício, me faziam sofrer com dias de antecedência, com anos, com meses de antecedência. Hoje eu sei que aquilo que vai me fazer sofrer, ainda assim vai passar. Vou dar um exemplo para você, muito próprio meu. Eu sei o que acontece com o meu corpo material sempre que eu termino uma psicografia, ou um dia antes dela acontecer. Como já foram feitas inúmeras, eu conheço o meu corpo físico ao ponto de saber que aquelas reações irão acontecer. Algumas vezes até pioradas, outras vezes não, mas elas irão acontecer. Lá no início, quando eu comecei o trabalho, eu sofria em saber que aquilo iria acontecer. Mas não me tocava de que aquilo passa, porque quando chegasse a outra psicografia, o ciclo se renovava. Eu hoje sei exatamente como meu corpo reage e, portanto, quando ele começa a reagir, eu processo o meu espírito, o meu cérebro, a minha mente a entender que aquilo vai passar. Eu estou com dor de cabeça hoje, uma dor de cabeça improvável, já que não tem motivos, ou então eu estou com o estômago doendo, ou então eu estou me sentindo muito cansada, mas eu sei que é até passar o momento da psicografia. Quando passar, isso também vai passar. Portanto, hoje, depois de conhecer o conceito budista, né? Budista do Anicca, eu comecei a ver a vida como um processo impermanente maravilhoso. A vida é um processo impermanente maravilhoso. Alguns critérios dessa impermanência nos fazem sofrer. Por quê? Porque nós ainda não trabalhamos o amor sem o egoísmo. Nós ainda somos humanos encarnados que trabalhamos amor e egoísmo juntos. E que, portanto, quando desencarna alguém que nós tanto amamos, não é só o amor que nos faz. Aliás, não é o amor que você tem por ele que te faz sofrer. Não é o amor que ele tinha por você que te faz sofrer. Não é o amor que te impõe sofrimento. É o nosso caráter ainda egóico. Egoísta de querer a todo custo ter alguém que já não era mais hora de estar aqui. Ter alguém que nós tanto amamos, mas que precisa findar o ciclo. E a gente quer que o ciclo fique aberto. Já perceberam quantas vezes nós temos um ente querido que adquire uma doença, uma mazela física, e que ele começa a um processo de ficar muito ruim, até chegar ao ponto de vegetar. E nós dizemos, não importa como ele fique, eu quero ele aqui. Eu, Mayra, já pensei isso. Quando meu filho foi para a UTI, nos 2 dias anteriores, quando me falaram isso, eu dizia, não importa. Quando os médicos diziam, se ele sobreviver, provavelmente ele vai ter inúmeras sequelas. Ele não vai andar, ele não vai correr, não vai nascer os dentes. Bom, inúmeras sequelas. E uma médica, inclusive, porque não teve empatia, praticamente comparou ele a uma banana mesmo. Ia ficar assim como uma fruta sem vida, praticamente. E eu me lembro que eu fui para casa e eu dizia para o meu marido que não importa como ele ficasse, eu queria ele vivo e perto de mim. Mas olha só, o meu conceito de vida naquele momento do sofrimento e da dor era um conceito de vida que não é a realidade. O meu conceito de vida era, quero ele aqui
para que eu não tenha que passar o processo de ciclo final dele, para que eu não tenha que vivenciar a tristeza de não tê-lo mais em meus braços, para que eu não sofra, para que eu seja feliz em tê-lo aqui, nesse momento que eu quero aqui. O eu, o self, o ego, Mayra, era por mim, nunca foi por ele esse meu pensamento. Tanto é que dias depois, ele já ainda estava na UTI, eu fui à UTI depois de ter conversado com o mentor, de ter conversado com Deus, e cheguei na UTI e falei com ele, falei com Deus, falei ali na incubadora e disse: bom Deus, se o Senhor deseja que esse seja o ciclo final do meu filho, então que assim seja feita a sua vontade, mas que me dê forças, me dê consolo para continuar a minha vida sem ele. Me dê forças para continuar. Era isso que eu pedia no momento. Meu filho, porque não era ainda o momento do ciclo se findar, sobreviveu, não ficou com sequelas e a vida continuou. Porém, eu hoje consigo compreender que muitas vezes, e inúmeras das vezes, é o nosso ego falando. Nós não pensamos no sofrimento daquele que nós amamos, mas nós pensamos, né? Nós pensamos no nosso sofrimento, no nosso sofrimento. Nós não somos capazes de entender o ciclo da vida. Nós não temos essa informação. Nós não temos nas nossas mãos o momento correto de se desprender de alguém. E, portanto, nós praticamos aquilo que é mais provável, o apego. O apego não é a ele, mas é o apego aos nossos próprios sentimentos. E é isso que deve ser trabalhado. A impermanência de todas as coisas, inclusive dos sentimentos. Vejam bem, se você parar para pensar, vamos usar como exemplo um casamento, uma relação de amor. Amor de casal, amor entre pessoas, amor afetivo, amor de união de vidas que querem seguir as vidas juntos. Quando todos nós casamos, ou namoramos, ou encontramos um companheiro, o que é que a gente quer? A gente quer uma relação duradoura, uma relação para esta vida e para a eternidade, que o amor esteja sempre presente na nossa vida. Nós criamos toda uma situação para o futuro. Mas por algum motivo, no meio dessa caminhada, os corações resolvem se distanciar, os espíritos resolvem seguir cada um o seu caminho. E então, nós experimentamos a impermanência dos sentimentos. Aquele amor que eu sentia há 20 anos atrás pode não ser o mesmo tipo de amor que eu sinto hoje e que, portanto, já também não corresponde à oportunidade que eu tenho hoje. Eu posso amar alguém e daqui a pouco esse amor de homem e mulher, de mulher, de homem com homem, enfim, esse amor de casal pode se transformar num amor de amizade e que já não diz e não cabe mais dentro de um casamento. Você pode ser amigo dentro do casamento, você deve ser amigo dentro do casamento, mas ali também deve ter um amor entre os dois diferentes, o amor do companheirismo, o amor do sexo, o amor de muitas coisas que está presente dentro do casamento. E quando esse amor se transforma, se estabelece uma nova unidade de amor, uma nova ocasião. As vidas seguem. Agora veja, se durante esses 20 anos que você amou de forma esposo, enfim, de forma marital, de forma a se conviver, se durante esses 20 anos ele desencarnasse, o seu sofrimento era um. Mas se ele desencarnar depois da separação, se ele desencarnar depois que o vínculo se quebrou, sua reação talvez seria outra. Seu sofrimento talvez fosse menor. Sua concepção de impermanência da vida talvez fosse melhor na visão ao que você tem a ele, a sua nova relação com ele. Então, tudo é impermanente. Situações, afetos, vida, trabalho, tudo. A humanidade é impermanente. Tudo. A dor tem a sua impermanência. Uma hora a dor acaba. Ela não é permanente e nem é consolidada. E algumas vezes a dor, o sofrimento, o luto
ele se transforma numa outra unidade. Tudo isso será transformado num amor tranquilo. Agora, saudade não. Saudade não pode, não deve ser transformada. Porque saudade é simplesmente amor em transformação. É simplesmente a readaptação das novas vidas. Portanto, ela não é ruim. Saudade nunca foi ruim. Saudade é amor. E ela é a readaptação daquilo que você via com os olhos materiais. É simplesmente a mesma visão, só que agora com os olhos espirituais. Portanto, nós não queremos que a saudade acabe. Nós não queremos que a saudade mude. Ninguém está pedindo para que você esqueça aquele que você tanto amou. No dia que você esquecê-los, você matou. Nesse dia se morreu. Só morre quem é esquecido. Só morre quem não é lembrado. Como eu sempre digo para vocês, eu nunca falei com um morto na minha vida inteira. Jamais. Aliás, posso ter falado com alguns mortos em vida material. Quantas pessoas nós não matamos ao longo da nossa vida? Aqui, ou porque nós brigamos e deixamos de nos falar, ou simplesmente porque nós deixamos para trás, ou porque já não faz mais sentido continuar com eles, nós nos matamos. Você já teve algum processo que você disse, nunca mais eu quero falar dessa pessoa, e realmente, você corta as relações e nunca mais você teve contato com essa pessoa. Isso é matar, isso é morrer, isso é ser morto. O morto é aquele que é esquecido, a pessoa só morre quando é esquecido. Aquele que desencarna não é morto. Aquele que desencarna não morreu. Aquele que desencarna está em outro plano, vivendo uma vida muito realista da qual nós não vivemos. Nós somos um mundo de sombras, um mundo de cópia. Nós somos assim como o mito da caverna por Platão. Nós vivemos num mundo que nada é verdadeiro. Tudo é uma cópia, nada é o original. Portanto, eles vivem agora a verdadeira verdade, se é que se pode falar assim pela gramática, mas eles vivem a verdade da vida, a verdade das coisas, a verdade dos conhecimentos. E, portanto, essa impermanência da matéria nos leva a amar de uma outra forma, a amar de uma forma mais realista, a amar de uma forma que os espíritos estejam interligados. Algumas vezes, quando nós estamos aqui nesta encarnação, nós amamos de carne para espírito ou de espírito para carne, quando nós deveríamos amar de espírito para espírito ainda aqui. Então, quando ele desencarna, a gente precisa amar de espírito para espírito, dois espíritos se conversando, e aí fica mais difícil, porque nós trabalhamos a vida inteira o amor carnal, o amor material. Eu amo meus filhos de forma material, eu amo os meus filhos enquanto e como eu consigo abraçá-los e colocar no meu peito, quanto eu consigo ouvir a voz mecânica, a voz material. E aí, quando ele desencarna, é necessário uma evolução, um salto de evolução sem tamanho meu, para que eu comece a amar de espírito para espírito, para que eu comece a entender que não é o meu coração que ama, meu coração é órgão, é orgânico, vai para a terra, vai ser queimado, assim como for decidido que seja pela família. Agora o meu espírito não, permanecerá em atividade, vivo e em atividade, trabalhando, estudando, vindo aqui, visitando, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, é esse o ensinamento da impermanência. É você começar a amar de espírito para espírito. É você começar a amar dentro da impermanência. Porque sabedor de que as coisas são impermanentes, nós somos. Nós somos sabedores sobre a morte, sobre o desencarno, assim como queiram chamar, como um instrumento de passagem para o outro plano, como um instrumento de evolução, como um instrumento de resgate, como um instrumento de fim de ciclo. Nós temos esse conhecimento, mas nós não exercemos ele, nós não internalizamos, nós não colocamos dentro do nosso espírito e nós, em vez de trabalharmos a vida inteira sobre esse assunto, sobre a arte de morrer, nós preferimos fechar os olhos, porque para nós é muito doído falar nisso, fechar os olhos e não trabalhar esse conceito. E aí, quando a morte, quando o desencarne bate à nossa porta e que nós precisamos
reagir, nós reagimos muito mal, porque não trabalhamos. Trabalhamos a eternidade que nós temos aqui como material. Para nós o eterno é até onde o corpo deu conta de ir. Quando na verdade o eterno é sublime, o eterno não se acaba nunca, por isso é o nome eterno. Portanto, trabalhar a arte de morrer, trabalhar a arte dos fins de ciclo é dar a nossa encarnação a maneira saudável de se viver. Trabalhar que ciclos se fecham, trabalhar que nós somos mutáveis, trabalhar que o que nós pensamos ontem pode não ser o que a gente vai pensar amanhã ou daqui a 10 anos. A Mayra que está falando aqui hoje pode falar totalmente diferente ou em grande parte diferente daqui a 20 anos, porque vai amadurecer, porque vai vivenciar experiências terrestres. Quando nós colocamos a permanência, a estabilidade, a falsa estabilidade nas coisas, nas pessoas, na nossa encarnação, nós tendemos a rotular as experiências terrestres. Então, o que a gente faz? A gente coloca um rótulo na mesma experiência de pessoas diferentes que não será igual. Rotular, é isso que a gente faz quando a gente cria esse falso critério de estabilidade que só tem dentro da nossa mente. Porque se fosse dentro do espírito, este está pronto a entender a impermanência da vida material. E mesmo dentro da vida espiritual, também é impermanente. Tudo se modifica lá em nosso favor. Os nossos irmãos que moram no plano espiritual, nossos mentores, nossos espíritos amigos, espíritos trabalhadores, também modificam a forma que trabalham pela humanidade de acordo com os nossos passos. Porque é necessário, porque assim tem que ser. Se eles não se modificarem, eles não dão conta de nos ajudar pelas coisas novas que acontecem ao longo do tempo, pela mudança que a humanidade tem, pela mudança dentro dos conceitos que nós vivemos, a mudança dentro de religião, dentro de orientações, dentro de tudo que é preciso se viver. A vida é um critério de mudança, a vida é uma eterna mutabilidade. E, portanto, os espíritos também modificam a sua forma de ver a humanidade, modificam a sua forma de trabalhar para a humanidade, modificam tudo aquilo que deve ser modificado em prol da nossa evolução. Então, nós nunca podemos falar no espiritismo de 1860 como o mesmo espiritismo que nós vivenciamos hoje. E algumas vezes, alguns irmãos de critério mais rigoroso tende a praticar o espiritismo daquela época e apenas daquela época. Mesmo quando Kardec dizia que a obra estava inacabada, ainda assim nós vemos irmãos mais encabrestados em todas as religiões, mas falo do espiritismo também, que tendem a pegar aquilo que foi escrito há 200 anos, há 100 anos atrás e querer colocar com peso, com a batuta da justiça no que se acontece hoje. E isso é impossível. Tudo é uma impermanência, tudo se modifica. O plano espiritual se modifica em prol do plano material. Os problemas que nós adquirimos, as experiências terrestres que nós adquirimos hoje, que não tinham há 200 anos atrás, não cabem dentro daqueles conceitos que foram estabelecidos há 200 anos atrás. É preciso se modificar, é preciso se ter a mente aberta, que as pessoas mudam, as coisas mudam, a humanidade muda, a espiritualidade muda em prol da humanidade. E isso não quer dizer que a gente esteja jogando fora tudo que foi criado, codificado por Kardec, ou por Swedenborg, ou pelos egípcios, ou pelos os romanos, não. Isso quer dizer que nós estamos no caminho certo, entender que tudo é impermanência. E a espiritualidade tão bondosa, inteligente que é, fiel aos preceitos de justiça, fiel aos preceitos de consolo, de amor, não poderia ficar permanente. Se nós, pequenos mortais em estado de evolução, buscando a nossa evolução, nos modificamos dia a dia, quem disse que esse critério pequeno, de não ser, de imutabilidade, cabe dentro de uma espiritualidade tão grande? Negativo. Então, portanto, se a gente entendesse esses critérios de impermanência tão provavelmente na nossa cabeça, nós iríamos entender as experiências terrestres, seja
de religião, seja de orientação sexual, seja de classe social, seja do que for, de uma maneira do que elas são, normal. São experiências. Ah, não tinha isso aí na época de Kardec. Não tinha. Muita coisa não tinha. E muita coisa que nós vivemos hoje não mais existirá. Daqui a 200 anos serão outras experiências que nós teremos que lidar. E isso faz parte do processo de evolução. Os momentos evolutivos vão trazendo novos conceitos, novas experiências para que a gente possa atingir a nossa evolução. Lidar com essas experiências novas, lidar com esses novos conceitos é que faz parte do particular de cada um para que a humanidade se modifique. Hoje eu estava pensando, hoje eu estava assistindo palestras também, porque até para falar para vocês, eu não gosto de me focar apenas nas religiões, apenas na doutrina, não, eu assisto de um tudo. E eu estava assistindo um canal, eu acho que vocês sabem, eu não sei se eu já disse que eu faço psicologia, né? Meu curso mesmo é direito, eu sou advogada, eu trabalho nisso, mas por conta da casa da caridade, de atender as pessoas, de saber lidar também com coisas e diferenciar coisas que é material das coisas espirituais, eu resolvi entrar na área de psicologia. Assim também como fiz um curso de psicanálise, portanto, terminando também esse curso, né, de psicanálise, e fiz um curso de física quântica, enfim, fui buscando conhecimento e conhecimento fora daquela área que é estabelecida por todo mundo para mim. Quem vê um médium, quem vê um religioso, fala, só pode estudar algo religioso. Não. Se eu focar apenas nisso aqui, que é a minha área de atuação, minha missão, eu não estou sendo sincera e correta com vocês. Eu não posso vir aqui para pregar, para falar, para conversar com vocês. Eu preciso estar pronta a falar sobre todos os assuntos e conhecer a parte de que diz. Então, eu estava vendo um canal ateu, exatamente ateu. Estava vendo um canal ateu, onde um palestrante convida outros palestrantes. E me chamou a atenção porque a chamada do vídeo era confissões de uma ex-médium. E aí eu fui ver o vídeo, porque eu gostaria de entender como é a existência de um ex-médium. Se fosse um ex-espírita, um ex-doutrina espírita, enfim, se fosse um ex, isso eu ia entender, porque existe ex vários, né? Prefixo existente para várias coisas. Mas, quando eu vi ex-médium, eu fiquei muito curiosa e fui assistir, porque eu não podia julgar apenas pelo título. Não dá para julgar algo apenas pelo título, porque no título você já não concorda e aí você fecha tudo, eu não quero nem saber desse assunto. Ah, eu não vou ler não vou ler uma pessoa que é ateia, porque eu sou teísta e não. Eu vou escutar, eu quero escutar. O conhecimento nos traz uma mobilidade de reforçar ainda mais a nossa fé e fui escutar. E ela dizendo que era uma ex-médium, explicando que ela trabalhou dentro de um centro espírita e de uma mesa mediúnica, onde ela dava passividade para vários espíritos e que conversava com as famílias desses espíritos para dar recados. E perguntaram a ela o que ela sentia, ela disse que sentia um frisson, uma sensação no corpo, que era como se fosse um choque, e ela entrava num transe muito absoluto, e que então ela começou a trabalhar nisso, como médio audiente e tudo, e psicofônica. Então ela disse que começou a perceber que isso não existia, que a mediunidade não existia, quando um dia uma família foi buscar consolo nela e ela deu passividade a esse pai em que a família buscava, e esse pai falou muitas coisas, mas a família fez uma pergunta para ela, perguntou com quem aquele pai estaria, ou foi algo assim, com quem, onde ele estava, fez uma pergunta da qual ela disse que não conseguiu responder, que rapidamente todo aquilo que parecia que estava no corpo dela ficou mudo e simplesmente ela retornou ao que era ela. Então ela disse que a partir dali ela começou a ver que isso não existia, que a mediunidade não existia. E que seria algo de um transe, que ela teria algo de mente,
que ela ia para esse lugar e toda aquela manifestação fazia ela achar isso, mas que ela não fazia por maldade, que ela fazia porque ela realmente acreditava que era médium. E enfim, ela foi continuando se explicando. E o chat correndo, com várias pessoas falando, com várias pessoas se comunicando, a maioria em apoio, porque como era um canal ateísta, então ali vão muitos irmãos, né, ateus, vamos dizer. Então ali achando tudo aquilo muito, muito precioso, muito bonito. Então tudo bem, ok. Eu assisti a live inteira, inteira. Escutei tudo que ela tinha para dizer. E depois fui conversar com o Daniel e pensar. Aquela nossa irmã não entendeu uma coisa. Tudo bem que Chico diz que todo mundo é médium. Todo mundo tem um pouco de mediunidade. Pelos sentimentos que você tem, pelas sensações, pelos pressentimentos, enfim. E eu entendo que Chico, quando diz isso, ele queria criar um critério universal. Tirar dos médios também aquela diferença toda que muita gente ainda faz. Aquele endeusamento, aquele ensaboamento, como ele chamava. Eu entendo que com essa frase Chico quis dizer isso. Mas nem todo mundo é médio ostensivo ou nem todo mundo é médio para o trabalho. Porque mediunidade é um resgate. Não é porque eu fui uma pessoa muito boa em outras vidas. Não é um dom, não é algo que eu ganhei porque eu fui muito boa em outras vidas, não. É um resgate. É uma Mayra que praticou muitas coisas que não deveria em muitas vidas, né? E agora vem para resgatar. Porque mediunidade também não é algo fácil. É algo amoroso, isso eu posso garantir. Mas fácil não é. E não é fácil porque eu tenha que falar com os desencarnados. E não é fácil porque eu tenha que lidar com a família dos desencarnados. Não, não é fácil porque eu tenho que lidar comigo mesmo. Eu tenho que entrar em disciplina. Eu tenho que me autocorrigir, minha autocrítica e tantas outras coisas. Então, eu pensando e refletindo com o Daniel, e chegamos a um entendimento de que aquela irmã foi doutrinada. Muitos espíritas, e eu estou falando do espiritismo, gente, para quem não me conhece, é porque eu não vou falar de nossos irmãos de outras religiões. Tenho que falar de onde eu convivo. Portanto, os exemplos são sempre espíritas, né? Não é perseguição, não é nada. É só exemplo do que eu vivo, do que vocês vivem, a maioria. Então, eu fui parar para pensar e conversar com o Daniel e ele me disse uma coisa que é verdade. Essa irmã, ela era doutrinada. Ela não era médio ostensiva, médio para o trabalho. Ela era doutrinada. Ela passou 20 anos estudando a doutrina, as obras básicas, a bibliografia. Decorou. Ela internalizou? Não, ela não internalizou, senão ela não iria a público dizer que virou uma ex-espírita, um ex-médio. Não internalizou o que decorou, mas ela decorou. Então ela leu vários livros, onde vários livros dizem como os médios se comportam, onde vários livros dizem como um médio age diante de uma mesa mediúnica, onde vários livros e estudos dizem como é que se dá a incorporação, vários exemplos de como se é a incorporação. Portanto, ela decorou e ela foi doutrinada, mas não médio de trabalho. Então ela nunca poderia ser uma ex-médio. Se de fato fosse uma média de trabalho, isso não tem nada nesta encarnação que você vive, suficiente para retirar de você essa sua missão por resgate. Então, aquela irmã não entendeu que a impermanência também estava nela. Ela poderia, já que não concordava mais, ou que achava que não cabia mais dentro da doutrina espírita, ela poderia ter escolhido mudar o rumo, ainda assim respeitando as diretrizes do que foi feito. Ela não entendeu que o erro não está dentro da doutrina espírita. O erro está dentro de nós, que muitas vezes queremos forçar algo para não trabalhar o que nós devemos trabalhar. Quando eu falo muitas vezes que existe médio clínicos gerais, e as pessoas já me criticaram por isso, é exatamente porque algumas vezes você vê um médio que ele dá passe, que ele faz o passe cura, que ele é da desobsessão, que ele é psicógrafo, que ele não sei o quê, que ele faz tudo. E isso não existe. Há uma missão para cada um de nós médios. E quando a gente se põe a fazer algo da qual nós não temos estudo, competência e missão, tende a dar errado. Não podemos entrar dentro de uma caixinha que não nos cabe.
A cada um existe um formato de caixinha. Portanto, o ex-médio não existe. E ela não modificou a visão dela. E provavelmente ela não vai se achar em nenhuma mais religião e em nenhuma doutrina. Porque espiritismo não é religião. Mas ela não vai se achar enquanto ela não se modificar. Enquanto a autocrítica não for feita. Enquanto a mudança não vier nela. Eu não posso querer que o espiritismo, que a mediunidade, se transforme em Paramaira. É o contrário. O instrumento divino é quem está na hierarquia superior de obediência. Eu, enquanto médium, preciso me disciplinar, me formatar o meu eu, a minha vida e os meus passos para caber dentro do espiritismo. Portanto, sim, é verdade. Ser espírita é algo muito, muito, muito difícil. Mas não existe um ex-espírita, nem muito menos um ex-médium. O espiritismo, ele está dentro de todas as religiões. O espiritismo nasce com a humanidade. O espiritismo nasce com a criação. Portanto, na minha cabeça, na minha concepção, na do meu mentor, evangélicos são espíritas, católicos são espíritas, qualquer outra filosofia ou doutrina são espíritas. Todos aqueles que sabem que a caridade moral, material, mediúnica, fazem parte do caminhar para a evolução, são espíritas. O resto é diferença de denominação. O resto é a gente querendo se diferenciar dos nossos outros irmãos. Tá bom? Então agora eu vou ler um pouquinho das mensagens de vocês. Vocês podem fazer algumas perguntas. Deixa eu ver quanto tempo de live a gente tem aqui. Tem uma hora mais ou menos de live, né? Vocês podem fazer perguntas, tá bom? Porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Coisas de Mabi. Um beijo, querida. Já li que pessoas com deficiência atentaram contra a própria vida em outras encarnações. Essa é clássica, né? Também já fui muito criticada por essa visão que o Daniel tem e que, claro, eu tenho. Porque nós espíritas tendemos a justificar os atos sempre nas vidas passadas. Nós justificamos tudo o que acontece e tudo o que nós praticamos nesta vida como fruto de vidas passadas. O engraçado é que a gente mal conhece a vida, mal se conhece nesta encarnação. Nós não nos conhecemos em totalidade e, portanto, ao tempo que nós vamos seguimos, aqui a gente vai se modificando. Nós não conhecemos nessa vida, mas a gente justifica em vidas passadas. Uma quantidade enorme de médios, uma quantidade enorme de pessoas que sabem decifrar sua vida, que sabem fazer a regressão, uma quantidade oportuna de gente que sabe explicar o que aconteceu há 100 anos atrás, em uma outra encarnação, em 5 encarnações, mas não sabe explicar o que acontece nesta encarnação para você. Muitas vezes é uma forma de consolo, muitas vezes é uma forma de que achando que está consolando, está prejudicando. Muitas vezes é uma forma de fugir da realidade. Os nossos irmãos que vêm com alguma limitação, que chamam de deficiência, e que o Daniel chama de limitação, os nossos irmãos autistas, os nossos irmãos que vêm com essas novas experiências terrestres, porque lembramos de novo, há 200 anos atrás a gente não tinha essa denominação, nós não tínhamos esses estudos. Tudo era comparado a uma única doença que surgia na época. Então, novas experiências terrestres. Todos os irmãos que vêm com essas novas experiências terrestres são intitulados pelos espíritas, pelos médios, por aqueles de doutrina que conhecem as outras encarnações tão bem, como fruto de um resgate. E, portanto, vem aqui para sofrer, né? Porque quando você fala isso, você está dizendo que é para sofrer. Está dizendo que a pessoa veio determinada aqui a sofrer para poder pagar algo que ela fez em 2, 3 vidas atrás. E aí os nossos irmãos que não têm conhecimento da verdadeira doutrina espírita começam a questionar isso. Mas como é que eu posso pagar uma coisa que eu vivi há três vidas atrás, se eu não me lembro? Não? Porque nós trazemos isso na sua totalidade, numa equação absoluta, onde 2 e 2 é 4. Mas no espiritismo, na doutrina
espírita, entre 2 e 4 tem várias dízimas periódicas. Pode ser que sim, que alguns desses nossos irmãos venham por resgate, mas não é a sua totalidade, e boa parte deles vem por missão. Vem por missão, vem para ensinar a humanidade, é uma nova experiência terrestre, uma nova missão terrestre, para ensinar a nós, enquanto humanidade, que as diferenças existem e que precisam ser respeitadas. Que se nós queremos amar os nossos irmãos, precisamos amar dentro das suas diferenças. Que o padrão de normalidade não é o criado por nós. Que todos nós estamos dentro do padrão de normalidade divinal. Eles vêm para ensinar a família como se unir. Eles vêm para ensinar a família a falta de preconceito. Eles vêm para ensinar a família a se amarem no verdadeiro amor. Eles vêm para ensinar a humanidade o que é o amor verdadeiro. E cuidado com previsão de vida passada, porque está numa normalidade. Não é que alguns médios não consigam. Eu, Mayra, não tenho essa missão e não tenho essa oportunidade. Não conheço sequer as minhas outras encarnações. Mas com certeza tem médios aí, muito mais evoluídos, que consigam. Mas isso não é como está sendo dito em qualquer esquina. Cuidado com essas projeções. Cuidado com essas regressões que são feitas. Porque pode não ser. Pode ser só fantasia, pode ser só fanatismo, né? Pode ser muita coisa. Então, muito cuidado. Faz parte de você também saber se pautar. Saber se pautar nessa sua busca. Então, assim, na concepção do Daniel e na minha, é que a maioria desses nossos irmãos que hoje vêm com limitações ou autistas, vêm por missão. Uma missão humanitária, uma missão para ensinar amor, para ensinar respeito. E a gente se nega a aceitar isso. E aí a gente cria expectativas diferentes sobre eles. A gente cria aquela limitação como se fosse algo ruim e como se fosse um sofrimento. E muitas vezes são espíritos abnegados que resolveram, que atenderam o chamado divino de vir assim, vir com essas limitações para este mundo, para ensinar o que é amor, respeito. É isso. Na nossa visão, é essa. Me perguntaram com quem eu tô aqui. Eu tô com a dona Sole, que é Soledade. É Soledade, porque é de família que não é brasileira. Soledade. Soledade Diego também tá aqui. E acho engraçado, eu tô com várias pessoas de outros países. Eu não sei o que aconteceu. Deve ter algum sentimento de outro país aqui em mim. Mas eu tô também com dona Rosário Beatriz também por aqui, tá? Vamos ver. Pode perguntar, gente, pra gente poder encerrar, viu? Deixa eu ver. Claudine, os autistas, nossos irmãos autistas entram também nesse mesmo conceito que Daniel tem sobre os irmãos que têm limitações, tá bom? Físicas também. A Dani que passou aí é a filha da dona Rosário, não é? Que ela acabou de falar, depois disse é. Tem um Arthur aqui, mas é Arthur Barcelos, tá? A família dele teve até inclusive na psicografia, não recebeu nada não, tá? Não recebeu carta, mas ele tá aqui também. Rosemary pergunta, na psicografia você disse que todos estavam lá, eles permanecem na casa com você? Muitos deles permanecem, muitos deles continuam na casa da caridade, continuam estudando por lá, continuam recebendo os fluidos de lá, encontram na casa, assim como em outros centros espíritas, em outros lugares, porque a Casa da Caridade, ela tem um condão universalista, né? Então, nós temos irmãos de todas as religiões, crenças e doutrinas. E
A minha é a doutrina espírita, mas a minha religião é universalista. Portanto, eles continuam lá pela afinidade que tem, pelos conceitos, pela abertura da casa, viu? É verdade. A vida é efêmera, né? A vida material é efêmera. A vida espiritual é que é eterna, mas a vida material é efêmera. Tem gente do Acre, né? Tem gente do Brasil inteiro. Então, a próxima psicografia provavelmente será em junho. Em maio, eu tenho um dia 21, parece que é 21 ou é 22, eu tenho Guarapari, que é o pessoal do Café com o Evangelho, que vai fazer uma conferência espírita e me convidaram. Eu estarei em Guarapari para essa conferência espírita. Em junho, provavelmente, psicografia. Eu tenho um outro convite para Franca que estão ajustando como é que vai ser. Em setembro, eu tenho Aracaju. Setembro tem Aracaju. E, para quem é novo aqui, as psicografias, as cartas são presenciais. Porém, os recados podem ser aqui no Instagram, pode ser no presencial lá do Despertar, quando eu faço na Casa da Caridade. Eu não tenho nenhuma proibição de dar recados aqui pela internet. Apenas as cartas que são presenciais, tá bom? Mas é também bom vocês acompanharem e acompanharem as lives antigas, para entender que os recados só são dados com autorização, tá bom? E que geralmente o despertar, ele é próprio apenas para conversar, para debater assuntos, tá bom? Mas aí eu não me importo diferente. A mediunidade está comigo em qualquer lugar. É aquela história das pessoas que dizem assim, a Mayra médio e a Mayra pessoa. Não existe isso, né? A Mayra é a Mayra, não é? A Mayra é a Mayra. Em qualquer lugar, a mediunidade está presente comigo desde que nasci. Portanto, não faça acepção, tá? Ana Paula Troza. Mayra, uma curiosidade. Quando eles desencarnam, eles continuam com o mesmo rostinho? Um beijo, irmã. Olha, a mudança, eles se plasmam de várias maneiras. Mas essa mudança, diferente da última encarnação, é de acordo com o grau de evolução. A pessoa só tem escolha de mudar, e eles podem mudar, e quase sempre dão uma modificada quando tem esse critério evolutivo para se modificar de acordo com o grau de evolução. E podem se modificar também ao longo do tempo. Agora, aqueles que querem escrever, aqueles que muitas vezes querem passar um recado, eles se plasmam da forma que eles eram na última encarnação, para que as famílias os reconheçam, né? Sobre as fotos, né? Eu tenho um mural lá na casa, que é chamado de Aledá, que ficam as fotos dos meus amigos, que as pessoas, né? Que as pessoas colocam, me mandam e ficam lá para receber orações, como uma forma de uma lembrança. Eu passo por lá e os vejo. Então, a gente tem uma Aledá e quem quiser mandar as fotos, pode mandar uma foto em formato normal. Cacau, meu amor, coisa boa, venha mesmo. Senti falta de vocês, viu? Joy, meu amorzão, um beijo. Quanto ao tempo de desencarne, não tem tempo, tá? Determinado. A comunicação pode se dar, inclusive, simultaneamente ao desencarne. Kardec já falava isso, já codificou. Então, não há um tempo determinado para a comunicação. As autorizações são dadas nos momentos que precisam ser, ou pela família ou pelo desencarnado. O que modifica muito é que, às vezes, uma comunicação, se o espírito estiver muito confuso, não é fácil e não é produtiva. As comunicações, elas não vêm apenas com o grau de consolo, mas têm objetivos. Já houve incorporação do Daniel? Eu não entendi a pergunta, Tamara. Incorporação do Daniel. Se algum médium já incorporou o Daniel, talvez? Se for isso, já sim. Inclusive eu. Eu, na psicografia, não tenho necessidade de incorporar. Portanto, é mais tranquilo para mim. Eu sou apenas uma escrevedeira.
Eu vejo, escuto e escrevo. Mas há necessidade, às vezes, de incorporar, e aí sim, eu já incorporei o Daniel, se for essa a pergunta. Não, o quadro não é um set, esse quadro que está aqui atrás de mim é uma pintura. O que tá nele, que tá parecendo um set, é a luz do teto, tá? É uma pintura, é só uma pintura mesmo. E ali atrás tem um globo e tem escrito fé, Deus e amor, que eu recebi de algumas pessoas e também da menina que faz as minhas mandalas. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar para vocês. Aqui, aqui, ó. Aqui é o tijolinho, tá escrito Daniel Cunha, tá vendo? Esse é o modelo do tijolinho que vai ser colocado no muro da Casa da Caridade, com o nome dos entes de vocês. Esse era o tijolinho que estava lá atrás também. Pronto, eu vou encerrar a live, porque já tá pro Instagram derrubar. Foi um prazer imenso estar aqui. Vocês que são novos, eu sempre entro quase que diariamente, semanalmente também aqui no Instagram. A nossa campanha continua, já arrecadamos 755 mil reais. Então estamos na metade do que nós precisamos para comprar a nova sede da Casa da Caridade. Nos ajudem, daqui a pouco é data de entregar a cesta, de entregar o material de higiene, de entregar o leite. Nós precisamos das ajudas de vocês. Continue nos acompanhando pelo Instagram. Sábado que vem nós voltamos ao YouTube, provavelmente presencial na casa também. Nós temos amanhã Evangelho no Lar com as Fernandas. Na segunda-feira, o Terço com o Everton. Terças e quintas, estudo na Casa da Caridade sobre a doutrina espírita. Quarta, de 15 em 15 dias, palestrantes de fora lá. Todos os dias a casa funciona de 9 às 6 horas, com intervalo para almoço de 12 a 2 horas. E vocês podem visitar a casa e todos os dias tem entrega de cesta, de enxoval, de botijão, de lanche nas segundas e quartas, de marmitas no sábado, tá bom? Um beijo muito grande para todos vocês. Deus abençoe vocês do dedinho do pé ao fio do cabelo.